A palavra de Deus desta liturgia do 18º domingo do tempo comum, ela nos coloca diante de um texto que é muito conhecido e que a gente às vezes até cita muito esse texto, que é o texto do Eclesiastes. Se não, o livro do Eclesiastes é conhecido, mas esse texto de forma especial é conhecido por nós. E o texto inicia: vaidade das vaidades, diz o Eclesiastes, vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Para a gente entender esse texto, é necessário a gente voltar no contexto do texto. Esse texto foi escrito cerca de 250 anos antes de Cristo. E o contexto daquela região era um contexto de exploração. O povo era explorado e dominado por um império chamado greco, Ptolomaico. E ali o império grego dominava toda aquela região da Palestina. E eles tinham que pagar muito tributo a eles. De forma que quem trabalhava no campo, trabalhava praticamente cerca de 24 horas por dia, para poder manter a vida dos senhores na cidade. E havia uma distinção muito grande entre a cidade e entre o interior. E o povo do interior era quem mantinha as regalias do povo da cidade. De modo que as pessoas não tinham muita esperança, não tinham uma perspectiva de futuro, e muitas vezes desanimadas, porque não tinha alegria. Imaginava você ter que trabalhar de forma dura para poder sustentar a boa vida de alguém que não move uma palha para poder trabalhar. Não era uma vida. E por isso o autor sagrado, quando começou a redigir o livro do Eclesiastes, ele quis justamente denunciar toda essa hipocrisia e toda essa diferença que era feita, essa distinção que era feita entre a cidade e entre o interior. E a palavra vaidade, ela vem de uma palavra hebraica chamada Ebel, Ou seja, H-E-B-E-L, Ebel, que podemos traduzir por vaidade, mas ela pode ser traduzida de outra forma. Por exemplo, oco. O que é uma coisa oca, Você vai cortar a madeira para fazer caibro, se você bate na madeira e você escuta que ela não tem o miolo, então você não vai cortar porque ela não vai servir. Porque uma madeira ocada, ela é uma madeira que não tem sustentabilidade. E por isso a vaidade não tem sustentabilidade. Porque uma pessoa que se enche de vaidade, ela é no mínimo uma pessoa vazia. Ela bota a sua confiança em muitas outras coisas, menos naquilo que é essencial. Mas a vaidade pode ser também descrita como névoa. Quando a gente está no inverno, já passando às vezes do período chuvoso para começar o período do período de estiagem, às vezes a gente pega o carro e vai dirigindo, ali no primeiro momento da manhã, às 7 horas, a gente passa num lugar que a gente não vê nada, ou seja, a névoa está caindo. Mas basta o sol esquentar, o que acontece? Acabou a névoa. O tempo vai, ou seja, a névoa não tem durabilidade. Ela vem forte, mas basta um sol forte, ela vai embora. E esta palavra vaidade, ela pode também ser compreendida no sentido de nada. Porque a vaidade para nada serve. E a palavra de Deus da segunda leitura, quando diz assim: para mim me revestir do homem novo, eu preciso mergulhar em Cristo. E eu preciso trazer para o meu coração as virtudes de Cristo. E para trazer para o meu coração as virtudes de Cristo, eu preciso fazer o quê? Me despir. O que é despir? Despir é tirar toda a roupa. E eu preciso me despir de quê que a palavra diz? Da imoralidade, dos maus pensamentos, da ganância, porque a ganância muitas vezes, ela é uma idolatria. Porque a pessoa gananciosa, ela põe toda a sua esperança, toda a sua confiança somente nas coisas do mundo. E a ganância pode levar à perdição. Mas essa palavra Ebel,
ela tem um outro significado. Da palavra Ebel vem a palavra e vem o nome de Abel. Quem é Abel? É aquele que tem uma vida breve. Abel morreu breve. E nós sabemos por causa da morte de Abel. Qual foi a causa da morte de Abel? Gerada pela inveja, gerada, como posso dizer, pela ganância. E a ganância muitas vezes leva a situações das quais a gente muitas vezes se surpreende. A palavra de Deus hoje fala de alguém, o Evangelho, capítulo 12 do Evangelho de São Lucas, alguém levanta a voz e diz a Jesus: pede para o meu irmão dividir a herança comigo. E Jesus diz assim: quem me incumbiu de fazer a divisão dos vossos bens? Às vezes numa família tem irmãos que se abraçam, se beijam, se dizem que se amam da forma mais perfeita possível. Basta o pai e a mãe morrer, que a divisão dos bens faz com que às vezes irmãos queiram pular no pescoço do outro e até querer matar o outro por causa dos bens. O amor é o que faz a gente ir além das coisas deste mundo. Por isso Jesus hoje faz uma advertência: de nada adianta o homem construir impérios neste mundo, se não constrói riquezas para Deus. Eu moro no seminário e eu tenho uma alegria de morar pertinho do Dom Alfredo. 82 anos, se eu não me engano. E de vez em quando eu gosto de conversar com o Dom Alfredo. E ali no início da pandemia, em 2020, quando a gente não podia sair, eu tive que passar 5 meses sem vir na casa da mamãe, que a mamãe ficou aqui também em pânico. E a mamãe disse, como eu saía para a missa, a mamãe disse assim: tu não vem, tu fica aí. E eu fiquei cerca de uns 5 meses sem vir aqui. Então ficou lá confinado os 2 bispos e os padres que moravam no seminário, nós ficamos no mesmo local. E eu gostava muito de ir lá na casa do Dom Alfredo, de vez em quando eu estava muito só, eu ia lá conversar com o bispo, tomava um café e ficávamos conversando horas e horas. E numa dessas conversas veio uma coisa muito interessante. O Dom Alfredo dizia assim: Edmar, eu moro aqui há 20 anos. E ele mora bem no centro, ali na Capitão Claro, pertinho daquele cemitério da Igualdade. Ele disse assim: eu moro aqui há 20 anos. Eu nunca vi o carro da funerária chegar e atrás do carro da funerária um carro fúnebre, trazendo todos os pertences do falecido. Não vai. E o Dom ainda dizia assim: caixão não tem gaveta e mortalha não tem bolso, né? Ou seja, o que a gente produz neste mundo, fica neste mundo. E se você colocou a sua confiança e a sua esperança somente nos bens materiais, você vai ficar junto com os bens materiais. Por isso os bens materiais, eles são importantes. Nenhum de nós vive sem dinheiro. Nenhum de nós vai aqui na banquinha para comprar fruta sem dinheiro, porque se você levar, você não traz nada. Se não levar dinheiro, não traz. Eu preciso de dinheiro. Eu preciso ter uma condição para viver com dignidade. Mas os bens que eu tenho não são o fim da minha vida. Eles são meios. Por isso, hoje de manhã, eu convidava a minha comunidade, lá na catedral, a gente rezar e agradecer a Deus por tudo aquilo que a gente tem. Pelos bens que o Senhor nos deu, pela força que o Senhor nos deu, por toda a motivação diariamente que eu recebo, que eu sei que é Deus que me dá a fortaleza, para não desanimar diante das dificuldades, mas não colocar nas coisas deste mundo a finalidade da minha vida. Se eu busco as coisas deste mundo, mas eu quero através delas chegar ao céu. Eu gosto muito de dizer nas minhas homilias, a minha vida, ela não tem uma única dimensão. Há pessoas que a dimensão da vida é uma só, é uma dimensão horizontal. Ou seja, eu só olho para o horizonte. E olhar para o horizonte é ficar somente neste mundo. A minha vida tem uma horizontalidade, mas também tem uma verticalidade. Por isso, quando eu olho para a cruz é um sinal perfeito. Porque a cruz, ela me mostra tanto uma dimensão humana, como ela me mostra a dimensão do céu. E algumas pessoas, até de forma perfeita, dizem o quê? A cruz é a ponte perfeita que liga a terra ao céu. E quando eu olho para a cruz,
eu olho para a imagem de um homem que, numa expressão perfeita de amor, é capaz de desfazer-se de si mesmo para dar a vida pelos seus amigos. Por isso a palavra de Deus hoje, ela me chama a atenção a não ser egoísta, a não pensar somente em mim, mas a aprender a ver a dor do meu irmão e aprender a também ir ao encontro daquele que sofre. Por isso a palavra cristão é uma responsabilidade muito grande, dizer assim, eu sou cristão. O que significa ser cristão? Seguidor de Jesus, discípulo de Jesus, caminhar com Jesus. É ele que vai se batizar, né? Logo depois, é ele que vai se batizar. Até agora, essa criança, ele não é filho de Deus. Isso eu digo para a senhora que é mãe, a senhora não se zangue comigo. Porque ele não é filho de Deus. Mesmo que a senhora diz assim, meu filho é filho de Deus. Não. Seu filho é criatura de Deus. Filho de Deus, a gente se torna, a partir disso que a senhora está pedindo, o batismo. Pela água, pelo Espírito Santo, eu me torno filho e filha de Deus. É Padre Edmar que disse isso? Não, é Jesus. Jesus disse isso para um senhor de 60 anos. E aquele senhor entrou em parafuso. Ele ficou em parafuso. Porque Jesus disse assim, olha Nicodemos, é preciso nascer de novo. E Nicodemos olhou para Jesus e disse assim, não está certo. Como é que um homem de 60 anos agora vai regredir e voltar para o ventre da sua mãe? Não tem como. Só que Jesus não falava de um nascimento biológico. Jesus falava de um nascimento espiritual. Se no dia do nascimento do seu filho, todo na sua casa vivia alegria para tê-lo e vê-lo, hoje é um novo nascimento, que se dá pela água, pelo Espírito Santo, para se tornar o quê? Uma criatura nova. E para a gente se tornar uma criatura nova, a gente precisa de quê? Despir-se de tudo aquilo que me torna uma criatura velha. Tirar o pecado, tirar a hipocrisia, tirar a imoralidade, tirar os maus pensamentos, para viver aquilo que é graça de Deus. Como pedir de Deus esta compreensão, né? E como abrir a mente e o coração para acolher o Evangelho. Porque Jesus contou uma história no Evangelho, de um homem que teve uma grande colheita. E quando ele viu que a sua plantação ia produzir frutos além daquilo que ele esperava, ele olhou para o tamanho dos celeiros. E ele disse assim, o que vou fazer? Porque meus celeiros não cabem. Aí veio como um estalo, ó. Ele disse assim, já sei o que vou fazer. Vou derrubar meus celeiros e vou fazer celeiros maiores. E quando aquele homem encheu os celeiros de trigo, ele colocou tudo que ele tinha lá e ele olhou para ele mesmo e se elogiou. É, meu caro, agora tu tem bens com fartura, tu tem trigo com fartura, agora tu pode te deitar, tu pode festejar, tu pode descansar. Jesus não condena a colheita. E aí, não vamos entender que Jesus está condenando aquela colheita. Não, Jesus não condenou a colheita. Porque Jesus quer que a gente viva com dignidade. O que Jesus condenou ali foi justamente a ganância daquele homem. Que agora olhou para os bens como se os bens dele fossem o Deus deles. Às vezes a gente busca uma vida e porque a gente encontrou uma vida cômoda, a gente vive como se Deus não existisse. A gente se esquece de Deus. Por isso que a palavra de Deus hoje, sobretudo no Salmo responsorial, que é o Salmo 89, olha o que nós cantamos no Salmo. Vós fostes, ó Senhor, um refúgio para nós. Ou seja, quem é o nosso refúgio? O nosso refúgio é Deus. E a palavra de Deus, ela é tão sábia que ela vai instruindo. E a palavra diz assim, onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. E se meu tesouro é o carro, se o meu tesouro é os bens, se o meu tesouro é a confiança do serviço que eu tenho e ponho neles toda a minha vida, meu coração está lá também. Por isso o meu tesouro não são os bens, o meu tesouro é Deus. E os bens, é o que eu digo, eles são, como eu posso dizer, meios necessários para viver bem, mas a minha vida não tem o fim neles. O fim da minha vida está em Deus. Então peçamos a graça
de compreender esta palavra que nós ouvimos nesta manhã, né? E assim coloquemos a nossa vida diante do Senhor, para que nós possamos viver esta dimensão do homem perfeito, do homem novo, que coloca a sua vida na vida de Jesus, como a própria palavra de Deus diz na carta de Paulo aos Colossenses: se ressuscitastes com Cristo, esforçai-vos para alcançar as coisas do alto, onde está Cristo, sentado à direita de Deus. E a palavra ainda diz mais, né? Pois vós morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. E da mesma forma como Cristo ressuscitou, aqueles que têm a vida escondida em Cristo, da mesma forma ressuscitarão e viverão à direita de Deus, ao lado do Cristo Jesus, que por nós morreu e ressuscitou. Por isso nos revistamos desta condição perfeita do homem novo, que busca em Cristo a seguridade de sua vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.